Feliz. Quantos creem que é uma bênção estar aqui? E quantos sabem que não tem lugar nenhum que se pareça a esse aqui nesse estado? Não tem. Pode procurar. Esta manhã eu quero pegar da carpintaria para frente. Aleluia. Cadê ele? João, você me dá a permissão para pegar daí? Meus irmãos, eu estava vendo um documentário muito bem feito na Discovery Channel, que é um canal científico mundial, e eles estavam fazendo um levantamento em que tipo de madeira Jesus morreu. Mas eu fiquei tão indignado com a conclusão de um certo cientista americano que chegou à conclusão de que Jesus morreu pendurado numa árvore. E fizeram um desenho e se registrou cientificamente que Jesus morreu numa árvore. E colocaram várias coisas a respeito da cruz, de que madeira seria cedro, que tipo de madeira seria. Fizeram um documentário de 2 horas e bateu o recorde de audiência nesse dia. Mas eu fiquei tão indignado porque não há nenhum registro que eu conheça. Ninguém se preocupou em explicar sobre essa questão da madeira da cruz. E eu disse para mim mesmo: Deus, me dá permissão para falar a verdade sobre esse negócio. Então eu preparei essa palavra. E o tema da mensagem desse estudo desta manhã é: de onde veio a madeira da cruz? Então eu gostaria que você recebesse essa palavra. Ela é totalmente inédita. Uma palavra que vai ser como uma semente lançada aqui. E como sempre daqui, da Escola Bíblica de São Paulo, nasceram as grandes revelações da palavra no Brasil. E nesse púlpito, que eu considero só de subir nele já é um privilégio, quanto mais usar da palavra. Onde grandes expoentes da história da nossa nação, da nossa igreja, trouxeram a palavra revelada pela primeira vez. E sobre esta unção, sobre a autoridade do meu pastor, sobre a autoridade do pastor José Wellington e também do seu filho, que também é pastor, sobre mim, sobre nós, e sobre estes colegas que aqui estão, eu lhes peço permissão esta manhã para trazer uma palavra que ainda nunca foi falada na história dessa nossa nação. Eu sei que esta palavra vai causar um impacto tão grande na sua vida, como causou na minha vida. E hoje, quando eu estava sob o chuveiro orando, porque eu tenho um costume de, quando estou debaixo da ducha, eu digo: Senhor, lava-me, aquela água caindo sobre a minha cabeça. Eu sinto uma alegria tão grande, eu sinto a bênção de Deus sobre a minha vida. Então eu disse: Deus, me dá graça para poder pregar essa palavra nesta manhã. O Senhor me abençoe? Amém. Eu recebo a sua bênção. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 12. João, no capítulo 12, no versículo 23, alguns versículos até o 32. Não deixe ninguém chamar sua atenção agora. Esse é um momento muito sagrado, qual você está estudando a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo 23.
E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Como que ele vai ser glorificado? Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Verso 32. E eu, quando for levantado, diga levantado. Pode ser assim com aquela voz de profeta, quando você assim está meio zangado assim? Vamos lá, verso 32. Todos juntos já. Levantado. Verso 32, vou ler outra vez. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Se esse versículo terminasse aqui, a gente não saberia de que ele está falando. Mas o verso 33, justamente o 33, e tinha que ser o 33. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Aqui tem um mistério. Eu quero que vocês leiam o 33. Dá para ler junto? 1, 2, 3 e já. Aqui ele não está dizendo da morte. Ele está falando de quê? Quer dizer, que tipo? Que tipo de morte? Que seria a crucificação. Então o que ele está dizendo? De que é? Que tipo? Isto dizia significando, dando a entender de que morte havia de morrer. Muito bem. Nesse texto, então, ele fala da palavra levantado. Quando Jesus começou seu ministério, ele chegou em Jerusalém, logo na sua primeira entrada, já dentro do seu ministério, depois de ter lido o livro do profeta Isaías em Nazaré, ele subiu para Jerusalém. E quando ele subiu para Jerusalém, ele encontrou o mercado, o shopping center de Anás e Caifás. O shopping center de Anás e Caifás, ele era tão terrível, tão cruel, que tudo girava em torno dele, de um tipo de negócio, de negociata que havia entre eles ali, que no período da Páscoa, todas as nações tinham representantes dos filhos de Israel que haviam sido dispersos nos dias de Jeroboão, muitos anos atrás, lá para o lado de Reis, 1 Reis, capítulo 22 em diante, capítulo 12 em diante. Os irmãos sabem que Israel foi dividido, então se dispersou e nunca mais as tribos de Israel voltaram do cativeiro. Só a tribo de Judá, depois de algum tempo, mas isso é mais lá para frente. E quando havia Páscoa, eles vinham e cada um trazia seu bezerro, bois, vaca, os animais domésticos que eram oferecidos, e entravam pela porta das ovelhas, que era uma porta que ficava por trás do templo, ficava perto do tanque de Betesda, aonde as ovelhas também eram lavadas. E Betesda quer dizer lugar do derramamento de água, ou lavadouro, aonde as ovelhas passavam. E ali tinha uma entrada. Naquele lugar havia uma pessoa, um porteiro, ficava ali. E eles traziam as ovelhas para serem inspecionadas. E as ovelhas eram inspecionadas. Então a pessoa dava tipo de uma madeirinha, passava-se uma cera em cima da madeira, uma cera de abelha, e se podia escrever naquela madeira. E então dava um número para aquela pessoa. Então aquela pessoa recebia aquela madeira. Naquela madeira estava dito se servia a ovelha, se não servia a ovelha. E geralmente não servia, quase todas não serviam. Porque eles diziam, andou muito, você vai ter que vender, lá não serve para o sacrifício. Vende ali naquela porta, mas para vender você tem que pegar uma autorização, depois tem que fazer o câmbio, para você na terceira porta comprar novas ovelhas, porque essa que você trouxe está muito cansada, não serve para o sacrifício. Aí eles pegavam, vendiam as ovelhas pela metade do preço, tinham que recambiar o dinheiro para comprar as mesmas ovelhas que ele tinha vendido.
Isso não é uma história que o pastor está inventando, não. Isso é verídico, uma coisa real. E então eles tinham que vender as ovelhas pela metade do preço, recompravam a mesma ovelha, porque o camarada dizia assim: essa aqui tá boa, e era a mesma ovelha dele. Essa era a safadeza que se fazia nos dias de Anás e Caifás. Quando Jesus chegou lá, então tinha os cambistas e tinham também os vendedores de bois e ovelhas. Ovelhas boas, diziam: essa é boa, essa é boa. Parece que eu estou ouvindo eles: essa é boa. Assim, câmbio no melhor do preço aqui, câmbio o seu dinheiro. E aquela confusão toda no templo. Quando Jesus chegou lá, foi a primeira vez que ele pôde enfrentar com a sua autoridade ministerial aquela situação. E ele pegou um chicote, meu irmão, e saiu dando em todo mundo. Jesus era muito bom de briga, mas o camarada era muito. Por isso que ele tem que ir para a carpintaria, para ficar forte, irmão. Porque vai chegar algum momento na sua vida que você vai ter que dar um soco por aí. Falar língua não vai resolver, não, é só no pau. Meu irmão, esse princípio, Jesus bateu nos caras, e os caras vieram e ele lá, assim, bom no chicote. Eu posso ver Jesus, o chicoteiro. Tá, pá, pá. Os caras, que isso, o cara é bom. Não era el Zorro, era el Jesus. Os irmãos podem imaginar Jesus no chicote. É que vocês têm um Jesus meio afeminado, rapaz. Que é isso? Eu tenho um Jesus poderoso e forte. Aquele Jesus afeminadinho de coração, cara bonitinha, isso não é não. É cara de leão, ora. Então, meu irmão, tem gente lá na sua igreja que quer ver esse leão aí seu também. E quando ele se aproximou dos caras que vendiam pombinha, e como Jesus respeitava muito o Espírito Santo, ele só disse para eles assim: ó, com vocês não quero briga não. Vocês saem daqui, por favor. Porque o Espírito Santo é coisa séria. Porque há pessoas na nossa igreja que estão falando, profetizando, e você não pode tratar essas pessoas mal. Porque elas têm o Espírito de Deus. Quem tem a pombinha, você cuida com ela. Quem tem a pombinha, você não pode ter cara de leão. Quem tem a pombinha, você tem que respeitar e falar baixinho. E aí ele chegou lá e tudo bem. Mais na frente, ele parou, irmãos, e aqui que foi tudo. Lá na frente, veja comigo no livro de João, por favor. No capítulo 2, quando ele purifica o templo, você pode ver que ele, no verso 13, ele senta o chicote, lança fora, chuta, derruba. Ele que derrubou. Se fosse aqueles crentes meio santo assim, diria: Jesus, você é o Jesus. Tenho certeza. No versículo 16, ele não derruba a mesa dos pombos. Ele diz assim: disse aos que vendiam pombos: saí daqui, não faça da casa de meu pai casa de venda. Só isso. Ele não fez nada com eles. Ele respeitou os caras que vendiam pombas. E no versículo 17, ele diz: o zelo da tua casa me devorará. E no versículo 18 diz assim: responderam, pois, os judeus: que sinais mostras para fazeres isto? E Jesus respondeu: aqui foi o negócio. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Aí você põe uma seta, põe alguma coisa marcando, porque aqui está o segredo de tudo. E no versículo 20 diz assim: disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. No versículo 21 diz assim: mas ele falava do templo do seu corpo. Então, um entendimento errado a respeito daquilo que Jesus falou levou Jesus à cruz.
Porque, versículo 19, eu vou ler mais uma vez, para depois você não dizer, eu não entendi. Verso 19, ele disse, derribem esse templo, que eu levanto ele. Esse templo em 3 dias. Jesus tinha consciência do que ele estava fazendo. Passou-se um ano, ele não foi. No outro ano, que era o ano da sua morte, ele subiu. E quando ele subiu, ele tornou a dizer as mesmas palavras. Só que ele não disse derribai na segunda. Na segunda ele disse derribarei. Ele falou, é como alguém que tem um pouco de timidez para dizer uma palavra que talvez pode causar um impacto. E na segunda ele disse derribarei. Na segunda, observe o verbo que ele fala. Agora, existia uma palavra, um decreto, que estabelecia que quem intentasse derribar aquele templo, porque esse templo qual era? Deixa eu dar uma pequena visão, antevisão tipológica da história. O primeiro tabernáculo da Bíblia foi o Éden, quadrado, onde Adão foi colocado e Eva. O lugar santíssimo é nosso, Deus vinha de fora. O lugar santíssimo é seu, nós que perdemos. O segundo são as tendas que eles faziam particulares fora do arraial, como está escrito em Êxodo 33, 10, 9, etc. Depois das tendas pessoais que Abraão e Isaac tiveram, veio o tabernáculo de Moisés. Não, veio a tenda da congregação que Moisés armava fora do arraial. Depois dessa tenda veio o tabernáculo de Moisés. Depois do tabernáculo de Moisés veio a tenda de Davi, que ele levantou e colocou o pessoal lá em Gibeão para cuidar das 5 peças, e a arca ficou sozinha dentro daquela tenda chamada Tabernáculo de Davi, que o Senhor levantará nesses últimos dias, segundo está escrito no livro de Atos capítulo 15, verso 16. Depois do Tabernáculo de Davi veio o templo de Salomão, que tinham 10 peças a mais do que o tabernáculo normal de Moisés. Depois do templo de Salomão, passaram-se 70 anos no cativeiro, e eles voltaram e construíram o templo de Zorobabel. Diga, templo de Zorobabel. Esse templo de Zorobabel foi construído, mas sem a arca, porque não existia a arca sumiu. Então eles só tinham 5 peças, que era o altar de holocausto, a bacia, a mesa, o candeeiro e o altar de incenso. O altar de incenso eles empurraram para dentro do lugar santíssimo, para ficar no lugar da arca. E até os dias de Jesus, quem estava no santíssimo era o altar de incenso, e não a arca. Por quê? Para que quando o Senhor Jesus viesse, não existisse 2 arcas, porque ele era a arca. Então, quando ele chegou, quem estava lá dentro do Santíssimo era o candeeiro. Isso está em Hebreus capítulo 9, verso 2, 3 e 4. Mas não dá para explicar isso agora, é só uma visão. Esse templo de Zorobabel, que foi construído nos dias de Esdras, que foi construído um pouco de dias, alguns dias também nos dias de Esdras, de Neemias, esse período que foi gastado neles, 46 anos de tempo que eles edificaram nesse período, foi difícil. E no dia em que eles inauguraram esse tabernáculo, esse templo, chamado Templo de Zorobabel, foi estabelecido um decreto abençoado, delineado, descrito e abençoado por Deus. E o decreto registrava algo que vai mudar a história do Novo Testamento inteira. Vamos ver o decreto. Agora, veja bem que Jesus disse, quando ele chegou no templo, ele disse, derribar este templo. Quando ele disse derribar esse templo, e depois ele disse, derribarei este templo, os judeus que queriam matá-lo, viram nessa ocasião uma oportunidade para matá-lo. Onde que você prova isso? Vamos ver. Esdras capítulo 6. Esse versículo é completamente desconhecido. Vamos ler agora e vamos torná-lo conhecido para sempre. Capítulo 6. Perceba lá no capítulo 6 que era a ocasião da inauguração da casa. Se confirmou a ordem de construção. A pedra está sendo lançada. E no capítulo 6 do livro de Esdras, capítulo 6, eles começaram a oferecer sacrifícios, fizeram todas aquelas orações que vocês já conhecem. E veja agora o verso 2, e veja que coisa tremenda. Capítulo 6, verso 11.
também por mim, olha aqui, se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. De onde foi a madeira da cruz? Ela foi tirada da própria casa de Jesus. A madeira da cruz foi o esteio principal da sua casa. E qual a coordenação que você faz a respeito da carpintaria? Exatamente aqui que está a razão pela qual José era importante na história. Aqui está a razão pela qual Jesus tinha que ter sido carpinteiro. Eu vi um aleluia. Teve um que teve coragem. Agora, meus irmãos, qual a razão pela qual, veja só, isso acontece durante uma semana. Pastor Nelson, mas Jesus não tinha casa. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não, esse versículo fala da sua sepultura. O Filho do Homem não tem onde ser colocado quando ele morrer. Esse versículo prova que ele não tinha onde ser sepultado. Por isso que José de Arimateia lhe emprestou a sepultura. Por que emprestada? Porque ele não ia ficar lá sempre. Andarevas. Você me empresta ela só. Agora prove que Jesus tinha casa. Por que será que você está falando da viga principal? Vamos lá, João capítulo 1. João capítulo 1, quando ele começa o seu ministério, no versículo 31, no dia seguinte, verso 35, capítulo 1, verso 35 diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E Jesus disse: vocês querem saber onde eu moro? Aleluia. Versículo 39 diz assim: e disse-lhes: vinde e vede. Era importante eles saberem que Jesus tinha casa. Era muito importante. Era importantíssimo. Escatologicamente era importantíssimo. Teologicamente era importantíssimo. Para a minha fé era super importante saber que ele tinha casa. E ele disse: venham e vejam a minha casa. E quando eles chegaram lá no verso 39, foram e viram onde morava, e ficaram com ele todo aquele dia. E já era bem noite já, bem noitão. Você sabe quando você fica na casa de um colega que ele te oferece comida, alimento, conversa, um bom papo, fala em línguas, ora com ele, fala com Deus, lê a Bíblia, você se alegra. Quantos já sentiram isso algum dia? Dê um glória aí bem tremendo. E foi isso que eles assim sentiram Jesus, ficaram na casa de Jesus. Olha para o seu irmão assim, segura no ombro dele e aperta assim e fala com ele assim: você já pensou ficar um dia inteiro na casa do chefe? Um dia inteiro. E ali, meus irmãos, Andecóvias, eu posso olhar Jesus dormindo naquela cama. Não tinha lajes, não tinha forro naquele tempo. Era direto na viga, viga sobre viga. Ele dormindo, olhando para aquela viga central. Jamais ele podia imaginar que aquela viga que ele ajudou o pai dele a trabalhar
com uma enxó e um serrote bem antigo. Eu posso imaginar aquele menino com os seus poucos anos de idade, olhando para o seu pai e perguntando: pai, por que o senhor está gastando tanto tempo nesta viga? Rosa, você tem que fazer uma canção dessa. Você tem que cantar uma música dessa. Meu amigo. Para eles terem levado aquela viga lá da casa do Senhor Jesus, lá de Nazaré, eles teriam que ter ido na quarta-feira, segundo meus cálculos. Porque tinha que ser arrastado pelos bois. E tinha que ter chegado na hora da sua morte. Porque eles não tinham certeza absoluta se eles iam matá-lo ou não. Porque tudo dependia da palavra de Pilatos. Tudo dependeria da sua palavra. Mas eles foram lá. E eu posso imaginar, meus irmãos, eles entrando na casa de Jesus, como uma polícia federal faz hoje no nosso Brasil. Eles não perguntam, eles não querem saber. Se eles têm um decreto, eles entram. Eles derrubam, eles cavacam, eles arrebentam. Derrubaram tudo. Eu posso imaginar Maria dizendo: o que vocês estão fazendo com a minha casa? O que vocês estão fazendo com a minha casa? O que estão fazendo? Temos ordem de arrancar a viga central. Derrubar a casa. Quando Maria foi para Jerusalém, ela já não tinha casa. Quando ela chegou em Jerusalém, ela era uma mulher viúva sem casa. Eu sei que isso aqui não é hora para dizer aleluia nem amém, é só para pensar. Nós estamos numa escola bíblica. Hoje eu tenho uma boa notícia. Hoje Deus está recebendo a tua vinda aqui, é o motivo para Deus te abençoar. Agora, o texto de Jeremias, que eu não lhes posso dar aqui, porque eu tentei achá-lo, mas não consegui, irmão, desculpe. Mas eu vou mostrar um outro. Ele tinha certeza que a vida dele, José, eu quero parar agora um pouco em José e pensar num homem que trabalha para o futuro. Num homem que está gastando o seu trabalho na carpintaria, olhando para o futuro, gastando tempo com algo no futuro. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez ninguém dê valor agora enquanto você viva. Talvez agora ninguém dá valor ao seu nome enquanto você viva. No dia que você baixar a sepultura, eles vão dizer que você foi um grande homem. Porque isso é muito natural na vida. Porque José tinha uma maldição tremenda sobre a vida dele. E esse eu posso mostrar. Vá comigo no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 22, ele tinha certeza que ele não podia ser pai de um rei. Porque ele era filho desse rei. Porque ele era da descendência de Judá. E quando o povo de Judá foi levado cativo, no capítulo 22, veja o texto, houve uma palavra de maldição sobre a família dele. E diz o texto, verso 28, é, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de quem ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, arrojados para uma terra que não conhecem? Aqui já está falando de Nazaré. Mas também é uma palavra histórica que se fala do cativeiro, mas também é uma palavra profética para Nazaré. Versículo 29 diz assim: ó terra, ouve a palavra do Senhor. E no verso 30 diz: assim diz o Senhor, escrevei sobre este homem, que este homem será privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Então ele era o rei de quem sairia a descendência que iria ser o próximo rei. E aqui está dizendo que é uma maldição que para essa maldição. Não sai dele. No outro texto em Jeremias, diz que maldito seja aquele que trabalhar a madeira. No outro texto em Jeremias diz: ai daquele que trabalhar a madeira, jamais poderá ser príncipe em Israel. Então em José parou algo muito forte.
Mas pastor, a Bíblia diz que ele era filho de Davi por Maria. Por quê? Porque Davi teve 2